Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, graças a Deus comigo tá tudo bem. Vamos embora para mais uma aula maravilhosa aqui para vocês. Desculpem a voz, que agora é 10 e alguma coisa, quase 11 horas da noite, e eu tô narrando esse vídeo aqui para vocês, tá? Preciso colocar esse vídeo aqui para vocês amanhã, ou mesmo ainda hoje. Vou ver se eu consigo subir esse vídeo para vocês ainda hoje. Então, gente, hoje vai ser mais uma super aula aqui. Como vocês sabem, as minhas aulas são bem explicadas, tá? Para você realmente aprender e conseguir fazer aí em casa, tá bom? E até mesmo para vocês venderem. Esse é o meu intuito para vocês terem a sua renda extra aí, né? Na sua residência, onde você tiver, tá bom, meus amores? Então, vamos embora fazer essa decoração linda. Eu já fiz aí o batimento do meu chantininho. Então, aí eu coloquei o leite condensado e o chocolate. E aí, depois que eu fiz o batimento, deixei no ponto correto, eu agora vou hidratar e tingir, tá? Como vocês viram aí. Tá bem tingido e também tá bem hidratado, para que na hora, quando eu for colocar no meu bolo, eu não tenha nenhum problema, tá bom, meus amores? Então, façam isso, que vai dar tudo certo aí também para vocês. Então, vamos embora dar continuidade a esse vídeo. Usei aí uma tesourinha que tá bem cega, e agora eu fui buscar outra, para poder conseguir cortar essa manga de confeiteiro. Gente, vou colocar aqui para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir colocar, mas se eu não conseguir, eu coloco em outro vídeo, tá? Essas mangas de confeiteiro, elas são ótimas, ótimas mesmo. Eu comprei pela Shopee, foram 100 unidades. E aí, elas são descartáveis, tá? Se você quiser, você pode ainda reutilizar uma vez. Mas eu, particularmente, nesse material aí, eu não reutilizo. Eu uso ela e descarto, tá bom? Pode ser, se tiver 2, 3 cores, eu vou estar usando e jogando fora, tá bom, minha gente? Então, esse conjunto, esse não é nenhum conjunto, é uma quantidade com 100 unidades. Eu comprei bem baratinho na Shopee. Depois eu vou ver aqui qual foi o valor direitinho e passo para vocês. Qualquer barulho aí, não liguem, tá certo, gente? Porque meu bebê tá aqui perto. Eu às vezes esqueço de desligar as notificações e às vezes aparece aí. Escuta aí, vocês vão escutar algumas coisas aí, tanto notificação como meu bebê, alguma coisa assim do tipo. Tá bom, meus amores? Porque assim, eu não consigo gravar um áudio totalmente silencioso. Porque quem tem bebê em casa sabe como é que funciona, né? Então, qualquer hora, só se ele estiver dormindo, mas às vezes o cachorro late, alguma coisa assim. Então, por esse motivo, eu também não faço gravação dos meus vídeos falando na hora. Eu sempre faço um áudio por cima, porque aqui é bem complicado, bem barulhento o pessoal aqui, os vizinhos, enfim. Então, eu prefiro fazer assim, tá? Então, aí, gente, eu coloquei uma parte embaixo, porque esse bolo, ele é um bolo com degradê na cor rosa e na cor lilás, tá? Eu vou deixar esse tom de lilás um pouquinho mais forte, tá bom? E aí, eu usei a anilina roxa e a lilás juntas, tá? Porque eu achei que a lilás não ia ficar o suficiente. Assim, não ia ficar Quando eu mexi, né, eu vi que tava clarinho. Então, aí eu tive que usar o roxo, tá? E aí deu um tom bem bacana, bem bonito. E lembrando que depois que a gente coloca o chantininho no bolo, ele ainda dá uma intensivada na cor. Intensiva mais ainda essa cor, entendeu? Então, se vocês quiserem, vocês podem deixar o seu chantilly descansar pelo menos uns 5 minutinhos, aí vocês vão ver que o chantilly de vocês, eles vão ficar um pouco mais forte, independente da cor, tá? Só o branco mesmo que não tem como, mas se colocar anilina,
vocês vão observar que vai ficar um pouco mais forte do que aquilo lá que você fez de início, tá bom? Então, aí eu tô procurando uma cor mais forte, como eu falei pra vocês. Eu fui pegar o roxo, esse aí já é o roxo. Eu tinha colocado lilás, achei que ficou clarinho. E esse tema requer uma corzinha mais escura. Pra quem não sabe, é um tema, assim, gente, bem difícil. Acho que foi agora há pouco, assim, lançado, porque eu nunca tinha visto. E também nunca tinha feito nenhum bolo em relação a esse tema. Mas aí estão usando bastante. Procurei saber, assim, dei uma pesquisada e vi que tá saindo bastante nesse tema, que é a Casa Mágica da Gabi. Porém, esse tema, tem vários modelos lindos, né, nesse tema, mas aí a cliente, ela pediu uma parte rosa e uma parte roxa, né? Um lilás mais escuro nessa parte de baixo, tá? Então, aí eu tô hidratando o meu chantininho. Sempre gosto de hidratar com leite condensado, tá bom? Eu sempre gosto de experimentar um pouco o chantininho, porque às vezes pode amargar, né? Como eu coloquei uma quantidade aí de anilina, eu sempre gosto de estar experimentando. Quando são cores assim que eu coloco bastante anilina. Eu coloquei aí na mesma manga de confeiteiro do rosa, tá? Porque eu não achei necessário colocar em outra, mas deu super certo. Tirei o excesso do rosa aí e depois eu apliquei no bolo, tá bom, meus amores? Então, aí eu vou procurar fazer um degradê bem perfeitinho, tá? Pra ficar bem bonito o bolo da cliente. Então, aí eu vou aplicar no meu bolo. Só uma observação, gente, vocês podem ver aí que o meu recheio, ele não fica pra fora, tá? Não fica aparecendo. Por quê? Uma dica aí pra vocês. Eu sempre gosto de colocar um dedinho ou meio dedinho pra dentro o recheio, tá bom? Porque eu sei e percebo que o bolo, ele fica mais seguro, tá bom? Não vai ter vazamento, então eu gosto de fazer assim. Por isso que os meus recheios não aparecem nos meus bolos, mas eles estão bem recheados, tá? Não vai aparecer por causa desse motivo. Uma parte ou outra aparece, mas o normal eu sempre gosto de colocar um dedinho para dentro o recheio para não acontecer nenhum acidente, tá bom? Em relação ao meu bolo vazar, alguma coisa assim do tipo. Então, aí eu vou alisando a parte de cima do meu bolo, deixo ela bem lisinha, tá? Quando a gente usa uma hidratação perfeita, que eu gosto muito de utilizar o leite condensado, eu vejo uma diferença enorme. Tem gente que gosta de hidratar com água ou o próprio chantilly. Pode ser, mas eu acho que a textura fica diferente, tá bom? Eu gosto de hidratar com o leite condensado. Então, aí, gente, eu gosto de fazer dessa forma, tá bom? Então, aí eu alisei, como vocês viram. Olha a perfeição desse degradê, tá? E aí, eu venho alisando até eu ver que ele ficou bem lisinho. Porém, eu achei que esse bolo que a cliente mandou uma referência, eu achei que não teria textura, gente. Mas tinha. Depois eu dei uma paradinha num vídeo e percebi que tinha uma textura. Então, eu fui procurar qual a textura que seria mais próxima do que ela mandou para mim. Então, eu achei uma textura parecida ou idêntica, eu acho que foi idêntica ao modelinho que ela mandou para mim. Eu vou colocar aqui como referência aqui para vocês verem qual foi o modelinho que ela mandou para mim, tá certo? Logo mais eu coloco aqui para vocês verem. Então, eu vou aí tirando toda a quina do meu bolo. Olha a perfeição desse chantininho, gente. Lisinho, perfeito, maravilhoso. Tem dias, gente, que o chantininho parece que não quer dar ponto. Mas acontece com todo mundo, eu tenho certeza. Tem hora que o chantilly tá perfeito, tem hora que o chantilly tá poroso, a gente coloca leite condensado, parece que ele não quer dar o ponto. Mas tem dia que o chantininho tá assim, ó, perfeito. Eu amo trabalhar com esse chantininho da Mix.
E aí, esse é o resultado, gente. Se vocês quiserem fazer um bolinho assim, degradê, trabalhem dessa forma. Do jeitinho que eu tô fazendo aqui, vocês fazem aí que dá super certo, tá? É só ter calma, tá bom? E aí, eu vou estar usando um pincelzinho de textura. Vocês podem também estar usando uma colherzinha também para fazer esse efeito. Esse efeito não, mas vocês podem estar passando a própria pontinha da colher girando a bailarina, que vai dar um efeito bem legal. Olha que perfeição. Lindo, né? Aí foi aí que eu percebi que tinha uma textura, gente. Então, eu fui atrás da minha espátula para poder conseguir fazer essa textura. E aí, essa é a textura, essa mais larguinha, que tava lá no modelo do bolo. Então, aí, olha a perfeição. No instante eu fiz, gente, essa textura. Por quê? Porque o chantininho estava perfeito. Então, não tive nenhum problema em relação a fazer essa textura aí. Foi bem rapidinho, bem rapidinho. Eu sempre deixo um paninho ali do lado, gente, pra tá me auxiliando, tá? Pode ser enxuto ou molhado, mas de preferência molhado, tá bom? E aí, gente, esse foi o resultado. Ficou perfeito. Coloca ali no cantinho, gente, para poder fazer a parte de cima agora, tá bom? Eu faço do mesmo jeito, como vocês sabem. Vou hidratar com leite condensado, tá bom? Não tem medida. Vocês podem dizer, Alexandra, qual é a medida? Não tem medida, gente. Chantininho é no olho. Quando vocês perceberem que saiu mais aquele poroso, aquelas bolinhas, mexe bem, aí você vai perceber que tá no ponto, tá bom? Só prestem atenção para não ficar muito mole, tá certo? Então, aí no olho eu já sei. Coloco meu chantininho com leite, né? O leite em pó, quando eu vou bater, e depois eu só faço a hidratação com leite condensado. Dá super certo. Olha, gente, observem, tá vendo que não aparece o recheio nos meus bolos, mas eles têm recheio, tá bom? Nesse da promoção, eu não costumo colocar muito recheio. Quem não assistiu, vai maratonar, acho que é um ou dois vídeos anterior a esse, que eu mostrei como foi que eu fiz os recheios, né, do bolo, tá certo? Então, assim, esse recheio aí foi um recheio de amendoim. Eu não mostrei pra vocês, mas é bem fácil, tá? É só leite condensado e cheirinho de amendoim, mistura e deixa no ponto de bloco, tá bom? Esse é o ponto correto. Então, eu gosto de estar fazendo dessa forma, tá bom? Para não ter nenhum risco. Então, assim, como esse bolo é da promoção, eu coloco 2 leite condensado para esse bolo aí, gente. Então, ele não vai ficar bastante recheado. Ele vai ficar recheado, mas não com aquele excesso de recheio, tá bom? Então, como eu coloquei esse bolo assim no valor acessível, então, assim, gente, tá saindo bastante, graças a Deus. E como eu trabalho também com outros kits, né? Kits com salgados e doces, kits com doces personalizados. Então, aí tá saindo bastante. O pessoal pede o bolo, pede doces salgados, pede doces personalizados. Então, aí quando eu venho ver, já não tá mais o valor do bolo, tá 3 vezes a mais o valor, ou 2 vezes a mais o valor. Então, assim, gente, esse valor do bolo eu falei, expliquei para vocês no vídeo anterior. Então, vão lá, dê uma olhadinha, assistam todos os vídeos que vocês vão amar. Tá tudo explicadinho para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui que eu vou estar ajudando a vocês, tá bom? Esse aí é o meu intuito aqui nessa plataforma, tá bom, meus amores? Então, desde já, gente, peço a vocês que vocês curtam bastante esse vídeo, comentem. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, tá bom? Agora eu vou estar utilizando essa espátula aí, que é mais fechadinha, cheia de dentinho. Mas aí eu percebi que essa mesma espátula que eu usei, né? Só que do outro lado. Eu não usei aquela que eu mostrei anterior. Fiz com a mesma, só que do outro lado. Né, que tava aparecendo mais com a referência que a cliente mandou. Então, eu fiz aí, ó, também rapidinho, certo? E aí, ficou perfeito. Vou também fazer o acabamento na parte de cima, tirar a quina, tudo bonitinho. E aí, vai dar super certo. Eu amo trabalhar dessa forma. Não tenho erro, tá? Desfocou um pouquinho aí
a imagem, né? Mas eu creio que vai voltar ao normal. Então, assim, gente, eu trabalho da mesma forma para todos os bolos, certo? Então, assim, para quem não sabe, gente, eu sou daqui de Olinda, Pernambuco, certo? Quem tiver aí de Olinda, já deixa o comentário aqui, um coraçãozinho, para eu saber que você é daqui de Olinda também, tá? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá chegando as pessoas aí novas, tô muito feliz, o canal tá crescendo aos poucos. E Deus vai abençoando aos poucos, não precisa de pressa, e Deus vai abençoando. Tô fazendo aqui muitos vídeos para vocês, estou tentando postar quase todo dia, para vocês que gostam de confeitaria, gostam de aprender bolos, gostam de aprender, no geral, assim, né, dicas de confeitaria. Eu tô aqui, gente, para ensinar, tá bom? Quero muito ajudar vocês. Então, a imagem aí voltou, né? E aí eu fiz a textura, ficou linda também. E agora eu vou posicionar esse bolo em cima do outro, tá bom, meus amores? Então aí, ó, eu já coloquei meus canudinhos aí em cima, né? Coloquei já dentro do bolo e agora eu vou só posicionar, tá bom? Esse é um bolinho de 3 quilos, tá? Ele até passou um pouco, foi 3,2 kg, se eu não me engano, mas é mais ou menos esse peso. E essa estrutura que eu faço aí, a gente fica super seguro. Esse guindaste caseiro, né? Se vocês quiserem que eu ensino, comenta aqui que eu faço um vídeo para vocês gravando e faço passo a passo como é que eu faço esse guindaste. Tá bom, meus amores? Então, vem comigo, gente, me ajudar aqui, crescer nesse canal. Façam as suas inscrições, tá? Ativa o sininho, que aqui eu vou passar bastante conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então, esse é o meu objetivo aqui, de ajudar vocês, porém, eu preciso que vocês também me ajudem para que o YouTube entenda que esse canal aqui está sendo muito relevante para as pessoas e divulguem para mais e mais pessoas e mais vidas sejam abençoadas através desse conteúdo, tá bom, meus amores? Então, aí, ó, eu empurrei o caninho para dentro e coloquei mais um pouquinho de chantininho em cima. E aí, chegou a melhor hora que eu gosto, que é a hora de pôr o topo. Vou pegar ali o topo e vou mostrar a vocês que topo maravilhoso. Tem uma menina que faz pra mim e fica perfeito o topo, gente. Olha, o acabamento é muito importante, mas o topo também é muito importante. Não adianta você trabalhar bem com chantininho, deixar ele retinho como tá aí, perfeito, e depois colocar um topo todo mal cortado, feio a impressão, não é nítido, fica muito feio, gente. Então, não adianta. Então, tem que ter os dois. Uma bela hidratação, né? Um alinhamento perfeito no bolo e um topo muito bonito. E sem falar no sabor, né? Que é muito importante também. De início, o cliente vai comprar pelo que vê, né? Depois que experimentar, vai ser o seu cliente fiel. Ela não vai procurar ninguém mais, só vai à sua procura porque sabe que o seu produto é de qualidade. Gente, aí eu tô tentando ver qual a posição do 8, porque tem uma partezinha que é mais fina, tem uma partezinha que é mais larga. E aí eu vi que a posição do 8 eu tinha que colocar bem certinho, né? E aí eu achei a posição e vou colocar os demais topo e vou deixar rolando aí uma musiquinha para vocês e vocês vão acompanhando. Não vou acelerar o vídeo, vou deixar do jeito que tá. Só vou colocar uma musiquinha aqui para vocês ir curtindo esse vídeo, tá? Essa decoração linda no tema A Casa Mágica da Barbie, tá bom? Esse tema aí vai ser da Esther, no nomezinho vai ser Esther, 8 anos, tá bom? Então, fique aí com esse vídeo, tá? O restinho desse vídeo, né, que já tá acabando, mas nem se preocupe, vai ter muitas e muitas decorações de bolinhos assim, nesse tamanho, porque como eu lancei a promoção, gente, vai ter muita decoração assim, tá certo? Então, se você gosta, já deixa teu like e vamos assistir o restante desse vídeo aqui.
resultado do nosso bolo. Olha como ficou lindo, gente. Com esse topo, ficou toda a graça. Olha isso, gente. Perfeito. Fiz um degradê aqui, ó. Rosa com lilás, a parte de cima branca. Este é 8 anos. Olha que coisa mais linda. Esse tema é a Casa Mágica da Gabi. O bebê aqui do lado. E mamãe trabalhando. E é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha para geral esse vídeo. Um cheiro, até o próximo vídeo. Fique com essa lindeza aqui nesse tema.